forte para Deus assim, ó. Levante as suas mãos aos céus nessa manhã. Pai, tua presença é o que nós celebramos neste culto de domingo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe, meu Pai, o quanto, meu Deus, nos alegra estar na tua casa. O quanto, meu Deus, nos alegra estar diante de ti para te adorar. E que a sua palavra, meu Deus, mais uma vez, encontre o caminho do nosso coração. Nossa alma tem sede de ti, nosso coração tem sede de ti, nosso espírito tem sede da tua presença. E essas pessoas vieram aqui para te buscar, para te adorar, para te contemplar, para te engrandecer, para te enaltecer o teu nome. Tu és digno de vivo louvor, tu és digno de glória santa, tu és digno de devoção, de adoração santa, e é isso que nós queremos ser a cada dia, meu Deus, te adorar em espírito e em verdade. Digno és tu nessa igreja, digno de louvor é o Senhor para todo sempre. E você que crê, diga: Senhor Jesus. Diga, igreja: Senhor Jesus, tua presença me satisfaz. Diga: o meu coração está desejoso da sua palavra nesta manhã. Vamos aplaudir o nosso Deus, que é digno de todo louvor santo, bem forte ao Senhor Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, povo de Deus. Quem está legal faz assim com as mãos. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Esse aqui é o nosso primeiro culto da manhã. Lembrando que teremos mais 3 cultos, daqui a pouquinho às 9, depois às 15, e aí finalizamos o dia às 18 horas. Que nessa manhã o Espírito Santo possa falar tremendamente com você, trazendo alimento para a sua alma, porque para isso viemos, para sermos alimentados pelo maná do céu, que é a palavra de Deus. Aproveitando que você está de pé, levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã na sua palavra. Diga: eu a quero, eu a desejo, em nome de Jesus. Sente um minutinho no seu lugar, sinta-se à vontade, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você nessa manhã possa contemplar a presença de Deus, e eu gostaria de partilhar, aproveitar o tempo que nós temos aqui e partilhar com todos vocês nesse culto das 7 horas, uma mensagem que Deus plantou no meu coração, e claro, não pode ficar só comigo, mas eu quero poder dividir com vocês, começando ali em Malaquias capítulo 3, do versículo 18, uma mensagem que eu comecei a pregá-la na quarta-feira, mas Deus nos deu a graça de trazê-la também neste domingo. Malaquias 3, 18 ou 17, melhor dizendo. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 17. Repete com o pastor assim: diga coragem, diga assim: coragem para ser diferente. E principalmente neste mundo que nós vivemos, nós jamais devemos seguir o curso deste mundo, jamais devemos seguir o curso desta geração, e jamais devemos, pessoal, devemos querer nos parecer com as pessoas deste mundo. Não precisamos disso. Nós temos é que ser o povo santo de Deus, eleito do Senhor, e viver como tal. Olha o que diz aqui Malaquias 3,17. E Deus espera que sejamos diferentes. Olha o que diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular o que, pessoal? Particular tesouro. Poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Vou ler de novo. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Nós temos que colocar algo no nosso coração, que nós não pertencemos a nós mesmos. Não, pastor, não. Por isso devemos deixar de viver para a nossa vontade, para os nossos desejos, para o nosso eu, para alimentar a nossa carne, e passemos a viver para agradar a Deus.
porque a partir do instante que nós nos entregamos a Cristo, já não somos mais de nós mesmos, passamos a pertencer a Deus. Que Deus possa olhar lá do céu para qualquer um de nós e falar: este aí é meu, este aí é meu servo, este aí é meu filho. Pelo menos essas foram as palavras ditas por Deus a respeito de Jó. O diabo, quando chegou diante de Deus lá no céu, na presença de Deus, Deus disse a respeito de Jó: observaste o meu servo Jó? Então que Deus também possa olhar do céu e nos ver como sua propriedade particular. Agora, quando é que Deus vai nos ver como sua propriedade particular? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e passamos a viver de acordo com os princípios de Cristo. Precisamos ir além do que meros frequentadores de igreja ou cultuadores de Deus no domingo. Precisamos ser praticantes da palavra de Deus todo santo dia, até nos nossos pensamentos. Então diz o texto no versículo 17: eles serão meus. Então que Deus possa olhar para nós e nos ver como pessoas dele, que pertence a ele. E até Satanás, para poder entrar em qualquer área da nossa vida, não é chegar entrando não, nós somos do Senhor. Temos a marca do sangue do Cordeiro, temos o Espírito de Deus dentro de nós. O texto no versículo 18 diz assim: e a partir desse instante que somos dele, ó o que Deus espera de nós, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o que mais? E o ímpio, entre o que serve a Deus e o que mais, pessoal? E o que não serve. Então aquele que serve a Deus é diferente. E não traz esse versículo aqui para aquela visão só do tipo triunfalista. Não, quem serve a Deus não fica doente, não fica assim. Não, quem serve a Deus é diferente do ímpio, porque o ímpio sofre uma situação e o justo não sofre. Não, no mundo todo aqui nós passamos pela mesma situação. Essa pandemia que nós estamos atravessando não vem só na casa do ímpio, vem na sua também. Quantos são de Deus e passaram por isso? Quantos são de Deus e partiram? Então não traga esse versículo para essa visão, ou o que acontece com o ímpio não acontece com o justo. Não, Jesus nunca pregou isso. Jesus disse em Mateus capítulo 7, que a casa do justo sofre luta, e a casa do ímpio também. E qual o diferencial? É que a casa do justo, por estar edificada sobre a rocha, sofre a luta, os ventos sopram contra ela, a chuva cai contra aquela casa, e a chuva forte, a tempestade, a enchente bate contra aquela casa, mas diz a Bíblia que a casa não cai. E a casa do ímpio também sofre as mesmas lutas. Então não entenda esse versículo dessa forma. E como eu devo entender, pastor, na questão de postura, de conduta? Se somos de Deus, não podemos ter o mesmo comportamento do que aquele que não é, está tendo. Uma pessoa que é de Deus preza pela sua reputação. Uma pessoa que é de Deus tem uma postura diferente, tem uma reação totalmente diferente. E essa diferença precisa ser vista tanto por Deus, como principalmente por aqueles que não partilham da mesma fé. Vamos ler novamente o versículo aqui. Pelo menos eu estou dando aqui nessa manhã para vocês aquilo que Deus espera de nós, que não sejamos iguais a este mundo, ou tenhamos a mesma conduta que tínhamos no passado, antes de conhecermos o Evangelho. Veja bem aqui no versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre quem? Entre quem? O justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que mais? E o que não serve. Então eu tenho que lembrar que eu sou o justo de Deus. Eu tenho que lembrar que eu sirvo a Deus. Porque se eu sirvo a Deus e se eu sou o justo de Deus, eu vou ter maneiras diferentes e formas bíblicas de resolver certas situações, de lidar com certas situações. Então, nós temos que ter essa coragem neste mundo que está caminhando contrário à vontade de Deus e que não está nem um pouquinho preocupado em agradar a Deus. No meio de tudo isso, eu e você, todos nós que estamos aqui nessa manhã, temos que ter a fé e a coragem para sermos diferentes. E às vezes,
só o ato de você assumir a postura de ser uma pessoa diferente para Deus, você já recebe retaliação. Muitas vezes é até perseguido por causa dessa diferença. Olha um homem que teve coragem de ser diferente no meio de toda a sua geração. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Você vai sair de Malaquias, vai entrar lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 8. Se eu não me engano é isso mesmo. Gênesis 1, versículo 8. Não, Gênesis capítulo 1, não, capítulo 6, perdão. 1 fala da criação. Meu 6 aqui está parecendo 1. Né? Gênesis capítulo 6, versículo 8. Bom dia, gente. Fala com o pastor assim: coragem, diga aí, coragem para ser diferente em um mundo caído da graça de Deus. Por isso que nós não podemos negociar a nossa fé por nada. Por isso que todos os dias nós temos que nos alimentar da palavra, fazer de Deus a nossa fonte. Esse mundo não é padrão a ser seguido. Não queira ser igual, queira ser diferente para Deus. Diferente como esse homem da Bíblia foi. Gênesis 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão quanto tempo, pessoal? 120 anos. Aí você observa que Deus fala isso logo após os filhos de Deus se envolverem com as filhas dos homens. Existem duas teorias. Uma teoria diz que os filhos de Deus, que era a geração de Sete, se envolveu com as filhas dos homens, ou seja, ou os anjos, eles querem colocar como os anjos de Deus se envolveram com seres humanos, intimamente falando, e geraram gigantes. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria, mas acredito na visão que os filhos de Deus, a geração de Sete, se envolveu com as filhas dos homens, a geração de Caim. E ali houve um relacionamento, uma mistura daquele povo, vamos dizer assim. E Deus não se agradou. Pastor, seja mais claro. É tipo você que já é de Deus, já nasceu de novo, está aqui solteiro, não tem envolvimento com ninguém. E de repente você começa a se envolver com um ímpio, um incrédulo. E acha que Deus não se importa com isso. Entendeu? E aí começa a buscar um jugo e um relacionamento com uma pessoa que não crê no seu Deus. É incompatibilidade, é quebra de princípio. O apóstolo Paulo chega a dizer isso em Coríntios, que isso é jugo desigual. Se associar com uma pessoa que não partilha a mesma fé para se casar. Ah, mas a vida é minha. Eu achava que a vida era de Jesus. Eu devo orar por uma pessoa que vive a mesma fé, que serve o mesmo Deus. Diga glória a Deus, pessoal. E alguém vai dizer: pastor, mas aí essa pessoa pode se converter. Não se trata de se converter ou não, se trata de quebra de princípio. A Bíblia diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Mas eu nunca vi na escritura dizendo: ide namorai, entendeu? Para depois a pessoa ser salva. Mas a pessoa que não tem temor a Deus não quer saber dessas coisas não. Ela faz o que quer da vida dela. Ela segue o caminho que ela quer. A última coisa que ela quer saber é da palavra de Deus. Mas uma pessoa que tem o temor de Deus, Deus, qual a direção? O Senhor sabe que eu estou tendo uma necessidade. O Senhor pode preparar uma pessoa do Senhor para mim. E eu não vou buscar gente estranha. Eu não vou buscar me relacionar com estranho. Eu tenho temor da tua palavra. Eu quero agradar o Senhor. E a pessoa que está preocupada com isso vai orar em cima disso e Deus vai abençoá-la em nome de Jesus. Porque Deus sonda o coração da pessoa. Então aqui nesse texto nós observamos que esse povo se misturou e a Bíblia diz que logo após eles se misturarem, Deus decretou: o meu espírito não vai contender mais com o homem. A partir de hoje são 120 anos. Mais à frente a coisa ficou tão feia que de 120 anos Deus decretou que o homem vivesse só 70.
E quem cuidasse melhor da saúde, passava dos 70, chegando aos 80, 90 anos. Olha que coisa. Então, a partir do momento que Adão pecou, o tempo de vida da raça humana veio diminuindo de lá para cá. Entendeu? Então, pessoal, tudo consequência do pecado. Volta aqui no versículo 3 para a gente entender um pouco mais. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, ou seja, Deus aborrecido, porque ele também é carne, porém os seus dias serão como 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, se relacionaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade, varões de fama, ou seja, homens contrários a quem, gente? A Deus. Olha o que diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era o que? Só o que, gente? Continuamente. Não havia sinal, diga com o pastor, diga, não havia, diga, não havia sinal de arrependimento. E eu faço questão de bater nessa tecla: arrependimento não é choro, arrependimento não é planto, arrependimento não é tristeza, arrependimento não é a consciência pesada por ter errado. Não, arrependimento vai além de tudo isso. E o que é arrependimento? Mudança. E eu vou ser bem enfático aqui: às vezes Deus não quer ouvir nossa oração, mas quer ver nossa mudança. Fulano, mas mudou. Muitas vezes o que falta é a mudança toca em Deus. Arrependimento é mudança de postura, é mudança de comportamento. Às vezes se tem muitas palavras: Deus, caí de novo nesse pecado, pratiquei novamente, mas não há sinal de mudança. Muita gente está como esse povo aqui, que está sempre com a imaginação ruim de forma contínua, e por causa dessa imaginação contínua e ruim, Deus trouxe o juízo sobre a terra. Versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus ficou decepcionado, e disse o Senhor, para um pouquinho aqui, veja bem, olha aqui, pastor. Deus, diga com o pastor, diga assim: Deus ficou decepcionado. Tem gente que chega na igreja e diz: estou decepcionado com Deus. É Deus que está contigo. Deus também fica decepcionado. Aliás, mais Deus fica decepcionado com nós do que nós com Ele. Não tem motivo para estar decepcionado com Deus. Se as coisas não estão funcionando para nós, devemos fazer um autoexame, nos examinar à luz da palavra. Se está tudo ok, não, vou permanecer firme. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a palavra de Deus. Então Deus ficou decepcionado com a raça humana, e com isso trouxe o juízo. Poxa, pastor, como é que Deus foi capaz de mandar um dilúvio sobre toda a terra? Nosso problema é que a gente só enxerga um Deus de amor. A gente só enxerga um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de graça barata. A gente nunca quer ver um Deus de juízo, um Deus que põe o pingo nos is, um Deus que nos corrige, que nos disciplina. Nós queremos um Pai que nos permite tudo. Meu irmão, um Pai que nos permite fazer tudo o que desejamos não é pai. Isso aí é tio. Tio que deixa o sobrinho fazer tudo. Para fazer, o tio deixa. Mas pai não. Ei, menino, para aí. Pai põe limite. Quem está entendendo, diga glória a Deus, pessoal. Agora o tio não, o tio quer ser melhor que pai. O tio quer, o filho chega e diz: eu gosto do meu tio. Sabe por que ele fala que ele gosta do tio? Porque o tio deixa fazer tudo que ele quer. E o pai não, pai põe limite. Não sobe aí, desce aí, só olha. O tio não, o tio quer ser melhor do que os pais. Essa é a verdade, entendeu? Falei mentira ou falei verdade? Desculpa você que é tio, mas é verdade. Entendeu? Você quer fazer, quer permitir, não estou dizendo de todos não, mas muitos fazem isso. Não, mas meu pai não deixa, o tio deixa, vai lá. Mas ele não deve obediência a tio, deve a pai. Nosso negócio é com o pai, irmão. Diga glória a Deus, pessoal. E como pai, ele vai nos corrigir, entendeu? Mas se nós tivermos uma visão deturpada de Deus, Deus ama, não confunda amor com permissão. Aceitar, ele aceita todos, e aceita incondicionalmente. Agora repete comigo assim, diga aceitar. Diga aceitar não é aprovar. Então Deus me aceita como eu estou? Aceita.
Deus me recebe como eu estou? Recebe. Mas não misture as coisas. Aceitar não é aprovar. Então diz o texto aqui no versículo 7: e disse o Senhor, aonde entra o juízo: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de quê, gente? De os haver. Ele é soberano sobre todas as coisas, e sendo soberano, tem o poder de decisão. Versículo 8: Noé, porém, diz assim, Noé, porém, achou graças aos olhos de quem? Do Senhor. E alguém diz, por quê? No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que não tinha sinal de arrependimento, aonde todo mundo caminhava contrário à vontade de Deus, mas Noé estava lá, não se misturou, não cedeu à pressão da cultura, não tentou se disfarçar para se parecer com o povo do mundo, não, ele conservou a sua integridade em Deus. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Estamos no meio de uma geração corrupta. Estamos vivendo num mundo que caminha contrário à vontade de Deus. E temos que preservar a nossa fé intacta no nosso Deus até o último suspiro da nossa vida. E esse dia vai chegar. Posso ouvir um glória a Deus aqui, pessoal? Mas tem muita gente que diz, não, eu tenho medo, é a pressão, eu não tenho coragem, pastor. E precisamos ter coragem de vivermos de forma diferente. Digam todos graças a Deus, pessoal. Isso vai agradar a Deus. E a partir do instante que você assume uma postura de agradar a Deus, você precisa se preparar para a guerra. Você precisa se preparar para a crítica. Você precisa se preparar para opiniões que não tem nada a ver com a tua. Você precisa se preparar para desprezo. Então Noé, no meio de toda essa geração, Deus olhou do céu e só, que pena, só achou Noé que o temia. Só achou Noé que guardava os seus princípios. Só achou Noé que o respeitava. Volta aqui nas escrituras. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Agora repita comigo assim: Noé andava com Deus. Quem anda com Deus é justo e o que mais? Quem anda com Deus é justo, hoje justo em Cristo, mas tem muita gente que confunde esse negócio. Pastor, é a justiça de Cristo. Verdade. O que te justifica diante de Deus é a justiça de Cristo, não a sua. Mas nós temos que ser justos. E tem gente que entra no entendimento errado. É a justiça de Jesus por mim. E vive torto nessa vida. Quem foi justificado por Cristo é justo nessa vida. E vive vida reta. E vai lutar para viver em retidão. Nem para a direita e nem para onde? Nem para a esquerda. Noé, por ser justo com as coisas dele, correto com as coisas dele, vamos trazer aqui um entendimento, tinha uma vida de retidão com Deus e com a sociedade. A Bíblia diz que ele agradou a Deus nessa justiça, isso lá atrás, porque ele não tinha Cristo. Ele não tinha o Cristo que foi o nosso cordeiro sacrificial diante de Deus, o nosso intermediador. Mas ele vivia no meio de uma geração corrupta em retidão. Em outras palavras, escute isso, ele não seguiu a maioria, ele foi a minoria. Se você cair no erro de querer seguir a maioria, já era a sua vida com Deus. Não se preocupe em acompanhar a maioria, se preocupe em ser a diferença. Diga glória a Deus, pessoal. Aquela frase, não tem nada a ver e todo mundo faz. Isso aí deve chamar a sua atenção. Todo mundo faz o que você não está fazendo. E aí é onde a sua, vamos dizer assim, a sua atenção precisa ser despertada. Epa, todo mundo faz? Então peraí, deixa eu examinar isso aqui. Se todo mundo está fazendo, deixa eu examinar isso aqui mais de perto. Não está certo, todo mundo faz. Quem está entendendo isso aqui, diga graças a Deus, pessoal. Então, isso quando nós almejamos ser pessoas que agradam a quem? A Deus.
Quando nós não estamos preocupados em agradar a Deus, nós vivemos do jeito que queremos, nós andamos como queremos, vestimos do jeito que quisermos, falamos o que queremos, porque nós não temos preocupação em agradar a Deus. Mas quando nós temos a preocupação em agradar a Deus, nossa postura é outra. Aí eu bato em cima da tecla de Malaquias 3 que diz: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que mais? O que não serve. E não é a diferença na questão de triunfo, não. Né? Muitas vezes a pessoa pega aquela palavra e diz: a vida de quem serve a Deus é próspera e quem não serve é na miséria. Não tem nada a ver esse texto. O texto está falando ali de uma questão de postura, está falando de uma questão de comportamento, está falando de uma questão de andar com Deus, está trazendo à nossa memória o exemplo disso que eu estou dando aqui. Noé foi diferente de todos, agradou a Deus e Deus mandou o dilúvio, mas Noé foi salvo, e a casa dele também. Então nessa manhã eu oro pela sua vida, para que você agrade a Deus acima de todas as coisas. Diga glória a Deus, pessoal. Não se preocupe em seguir vamos dizer assim, o ciclo da maioria. Todo mundo está fazendo, todo mundo faz isso. Eu não quero nem saber, eu quero saber de agradar o meu Deus. Aqui é o texto de Gênesis. Saindo de Gênesis, agradar a Deus, ser diferente, é uma decisão que tomamos no coração. Daniel capítulo 1, versículo 8. Abra lá no livro de Daniel, capítulo 1, já estou terminando já. Livro de Daniel, capítulo 1. Isso é uma decisão que nós tomamos dentro do nosso coração. Olha o que diz aqui. Quando eu falo coração, eu estou falando do nosso pensamento, tá? Isso. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver aqui. Livro de Daniel, você vai encontrar Daniel nos profetas menores. Bom dia. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Ezequiel, Daniel. Vamos ficar de pé para ler Daniel 1:8. Por gentileza. Glória a Deus. Amém? Fala com o pastor de novo. Diga: coragem para ser diferente. Diferente de quem? De todos. Vão dizer assim: você quer ser melhor do que eu? Não é assim, não. Tem que ter coragem para quebrar costumes, às vezes até costumes de família, mas estão errados. Tudo que não passa, tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, precisa ser desconsiderado por nós cristãos. Não é desespero. Porque uma coisa eu te digo nessa manhã, gente: seja julgado. Às vezes a pessoa está preocupada em não ser julgada e apedrejada por esse mundo. Prefira ser julgado por esse mundo e apedrejado por esse mundo do que ser julgado por Deus. Quem não pode te julgar é Deus. Deixa o mundo te julgar. Deixa o mundo lhe chamar de chato. Não se preocupa com isso não. Só tenha certeza que você está agradando a quem? Assumiu essa postura, se apronte para uma guerra, às vezes dentro da família, no trabalho, em qualquer lugar. É batalha. Mas muitas vezes nós não queremos ser politicamente incorretos. Queremos ser o cristão que agrada a todo mundo. E nessa ânsia desagradamos a Deus. Vendemos, vamos dizer assim, negociamos nossos princípios e valores. Diz aqui o texto em Daniel 1:8. E Daniel, o versículo 1. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse o que, pessoal? Ora, Deus deu, ou melhor, deu Deus a Daniel
graça e misericórdia diante do chefe da onde? Foram levados cativos para a Babilônia, escuta isso aqui. Foram presos, um par de judeus, centenas e milhares. Nabucodonosor os levou para lá. Babilônia significa, Babel significa confusão. Babilônia significa casa de confusão, lugar sem lei. Lá tinha comida, tinha todo tipo de costume que não era judaico. Comida que um judeu propriamente não podia comer. Hoje nós sabemos isso, carne de porco, uma série de alimentos. E Deus queria que o povo fosse diferente até na comida. Hoje vivemos na graça. Pode comer carne de porco. Quem não come carne de porco, traz para cá que eu como. É verdade, não tem problema nenhum. Então o povo de Deus tinha uma série de cerimônias. Os judeus tinham uma série de princípios e valores, uma sequência de cerimônia que eles tinham que praticar. Aí você diz por quê? Porque era um povo diferente para Deus, diferente de todos os povos. Deus sempre quis um povo diferente. Hoje nós somos diferentes em Jesus. Então você pode comer carne de porco, você pode, trabalhar sábado, diga amém? Trabalhar domingo, não existe isso. Agora, claro que o ser humano, independente de trabalhar sábado ou domingo, ou dia de semana, isso aí não tem valor nenhum. Agora, o ser humano precisa de descanso. Um dia para descansar, para recompor as baterias. Agora, você sabe, você tem isso, você segunda, você terça. Isso hoje, na graça de Deus, não tem valor nenhum. Mas naquele tempo, na época da lei, os judeus tinham que guardar isso. Quem entendeu isso, diga amém, Jesus? E eles estavam na Babilônia. E a mesa do rei devia ter uma série de iguarias que judeu não comia. Mas Daniel, no meio de todos que foram levados para o palácio do rei, ele viu aqueles alimentos proibidos aos judeus, aquelas iguarias proibidas aos judeus, e ele e mais 3 tiveram uma postura diferente. Tem comida ali que não é para nós. Tem negócio ali que não é para nós. E o que nós vamos comer? Vamos comer batata, bebida. E aí fizeram essa proposta para o chefe dos eunucos, que cuidava desses meninos, porque eles eram pessoas destacadas. E foram parar no palácio do rei. E aí o cara falou assim, olha, mas se vocês comerem só batatas, vocês vão ficar piores de aparência do que os demais. E Daniel disse assim, não, nos dê 10 dias comendo legumes e batatas. Se porventura a nossa aparência for pior do que a dos demais, então nós vamos voltar a comer a mesa do rei. Mas se não, entendeu? Nós não vamos comer da mesa do rei e você continua nos alimentando. E Deus abençoou. Porque depois de 10 dias, diz a Bíblia que a aparência de Daniel com os 3 eram muito melhores do que aqueles que estavam comendo da mesa do rei Nabucodonosor. Quem come da palavra de Deus é preservado. Quem come da palavra de Deus tem uma aparência diferenciada. Diga glória a Deus, pessoal. Entendeu? Então tem muita coisa no mundo, mas tem coisa que não é para nós. Mas isso é postura, é decisão que a gente toma onde? Isso aqui não é de Deus. Isso aqui fere a palavra. É decisão que você toma no coração. Na televisão passa de tudo. Sim ou não? Sim ou não? É a mesa do rei. Na TV, imagine que a TV seja a mesa do rei. Ali tem coisa que não é para nós. Mas o cristão que não quer nem saber, come tudo. A internet tem coisa boa, mas tem muita podridão. Mas quando você toma uma decisão no coração, você tem controle sobre o celular ou o computador. Mas quando você não toma essa decisão aqui dentro, você vai comer a comida do rei e vai se perder. Então, meu amigo, ser diferente é uma decisão que nós tomamos. Fulano é melhor que eu. Não sou não. É que eu tenho princípios e valores diferentes dos seus. Diga glória a Deus, pessoal. Eu tenho a palavra de Deus comigo. Eu vivo para agradar a Deus. Meu irmão, que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus.
que o Senhor Deus nos dê a graça e a coragem para sermos diferentes. E precisamos, Senhor, precisamos ser a diferença neste mundo. Viver de uma maneira que te agrada. Viver de uma maneira que o Senhor olhe para nós e diga: esse povo é meu, é particular tesouro, é gente minha. Oh, não tem nada melhor do que ser propriedade do Senhor. Não existe nada melhor do que poder te agradar, do que viver, meu Deus, de maneira que te louva, que te exalta. Este mundo não é padrão de vida para nós. Este mundo, ó Deus, não é o nosso modelo a ser seguido. Nós somos cidadãos dos céus que vivemos na terra e estamos aqui para ser uma influência, meu Deus, para o Senhor, para sermos o sal desta terra, para sermos a luz deste mundo escuro, assim como Noé, meu Pai, no meio de toda a sua geração, ele ficou firme para te agradar, para viver uma vida justa, uma vida reta. E quando o Senhor olhou do céu, o Senhor viu Noé te agradando. Olhe para nós do céu agora, Pai, e que o Senhor possa encontrar no meio de todas essas pessoas, pessoas que te agradam, pessoas, meu Deus, que estão vivendo para o seu louvor, pessoas, ó Deus, que estão vivendo para te engrandecer. Levante as suas mãos nessa manhã, igreja, e comece a buscar a força de Deus para agradar ao Pai. Comece a buscar a força de Deus para louvar o Senhor. Erga suas mãos nessa manhã de domingo e comece a buscar o Espírito de Deus para agradar a Deus. Aleluia, aleluia. Buscando a tua face, é a igreja buscando o teu Espírito, é para ser cheio da plenitude, é para ser cheio do poder, é para ser cheio da unção, é para ser cheio da força de Deus. Não vai se desviar, não vai ceder a este mundo, não vai ceder ao desejo da tua carne. Você é povo eleito de Deus, você é a igreja de Cristo, e que Cristo tenha prazer na sua vida, e que Cristo tenha prazer na nossa vida. Te adoramos, Espírito Santo, te exaltamos nessa manhã, te engrandecemos nessa manhã. E você que crê, diga: Senhor Jesus. Diga, igreja: Senhor Jesus, obrigado pela tua presença. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que é digno de todo louvor. Bem forte para Deus, bem forte para Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Seja a diferença de Jesus enquanto você vive. Olhe para Cristo, porque dele virá a fé que você precisa. Diga glória a Deus, pessoal. Caminhar e permanecer na fé até o fim é o nosso alvo. Nunca se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e sempre estar em total vigilância com esse mundo, com a nossa carne e com o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Sempre firme em Deus. Sente um minutinho no seu lugar.